Quinta-feira, 28 de setembro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Brasil é o primeiro no ranking de inovação na América Latina. Suíça lidera entre os 10 primeiros países. Os melhores do turismo são premiados no Rio de Janeiro. Santa Catarina ganha 10 prêmios. Em 3 categorias, leva o primeiro lugar. Jurerê será a próxima praia catarinense a ganhar alargamento de faixa de areia. Licença ambiental autoriza os trabalhos. Prefeitos de Santa Catarina se reúnem e discutem demandas estaduais e federais que impactam nas prefeituras. Governador Eduardo Leite apresenta no Palácio do Planalto demandas do estado. Próximos meses serão de chuvas intensas no estado, o que gera ainda mais preocupação. Veneno de aranha é promessa contra disfunção erétil. Primeira fase de testes já foi aprovada pela Anvisa. Senado Federal contraria Supremo e aprova marco temporal com mais que o dobro de votos. E você vai ver ainda. Encontro entre empreendedores busca fortalecer relacionamento nos negócios. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, boa noite. Obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora 8h02. O financiamento da inovação enfrenta dificuldades diante das fortes incertezas decorrentes do fim do crédito barato, ou que tem consequências nefastas para o capital de risco disponível anunciado pela ONU. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual divulgou na quarta-feira um relatório sobre o tema, que inclui um ranking dos países mais inovadores. E o Brasil é o melhor colocado entre os latino-americanos. O Brasil lidera pela primeira vez na América Latina o ranking dos países mais inovadores, elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, integrante do Sistema das Nações Unidas. Depois de subir 5 posições, o Brasil ocupa o 49º lugar. Chile, que está no 52º, e México, que ocupa a 58ª posição, são os outros 2 países da região melhores posicionados. O relatório mostra que a economia da inovação, antes concentrada na América do Norte e na Europa Ocidental, está se diversificando. Pelo 13º ano consecutivo, a Suíça lidera a classificação, que tem as 10 primeiras posições majoritariamente ocupadas por países ocidentais. As 2 exceções são Singapura, 5ª colocada, e Coreia do Sul, 10ª. A organização destacou que o financiamento da inovação enfrenta dificuldades devido às fortes incertezas decorrentes do fim do crédito barato, o que tem consequências nefastas para o capital de risco disponível. O documento mostra que o valor global do capital de risco que financia a inovação e que aposta principalmente em startups caiu 40% em 2022 e continua em queda. A diminuição no último ano segue o boom de investimento em 2021, impulsionado pelo combate à pandemia da Covid-19, que também permitiu alimentar fundos que costumam ser mal atendidos. Um ponto positivo é que em 2022 houve um aumento significativo dos gastos das empresas em pesquisa e desenvolvimento, que atingiram 1,1 trilhão de dólares, 5,5 trilhões de reais, um recorde. E Santa Catarina recebeu na noite desta quarta-feira, em evento nacional, 10 premiações relacionadas ao turismo. Os estados do Sul possuem os principais destinos turísticos do país. Rio Grande do Sul tem a Serra, como a cidade de Gramado, despontando como um dos destinos mais visitados do Brasil. Santa Catarina também investe no turismo de inverno, além do já consolidado litoral com as melhores praias do país e a 5ª baía mais bela do mundo, a Praia do Rosa. O Paraná com as belezas naturais dos parques ecológicos e as cataratas do Iguaçu. Destinos não faltam. Os destaques de cada região foram evidenciados em um prêmio da editora Abril e Viagem e Turismo. Santa Catarina foi eleita como o melhor estado para fazer turismo. Uma noite especial para o turismo brasileiro, para o turismo catarinense. Esse prêmio é muito importante, mostra a relevância do estado de Santa Catarina, como o melhor estado, na categoria turismo.
Então é um grande trabalho do trade, né? É a recompensa de um trabalho do setor público e do setor privado, né? A união dos dois setores que fazem com que nós tenhamos um estado que proporciona boas experiências ao turista. O estado mais seguro do país, né? Então uma semana muito feliz, lançamos a nova marca do estado, lançamos o novo audiovisual, estamos aqui no Rio de Janeiro recebendo esse prêmio e mais 9 empreendimentos de Santa Catarina saindo daqui premiados. Santa Catarina sendo o estado mais premiado nessa noite. Então temos que agradecer, parabenizar todos que trabalham com trade turístico do estado de Santa Catarina, porque realmente Santa Catarina é o melhor estado para se fazer turismo no Brasil. O prêmio está na 19ª edição com um total de 38 categorias e 108 finalistas. Esta é a 13ª vez que Santa Catarina é reconhecida como o melhor destino turístico do país, destacando-se como um dos estados mais completos para os visitantes. O Aeroporto Internacional Hercílio Luz, eleito o melhor do país, também foi premiado na categoria Inovação. É muito importante para a gente, para a nossa cultura organizacional, receber esse tipo de premiação, pois assim a gente tem certeza que está no caminho certo, fazendo melhor para o desenvolvimento da região e também sendo reconhecido pela satisfação dos nossos passageiros e clientes. Em 4 categorias, Santa Catarina ficou em primeiro lugar, melhor estado, e o Parque Beto Carreiro, o melhor temático do Brasil. O Fazenda Parque, o melhor hotel fazenda. O segundo lugar também ficou em Santa Catarina com o Rio do Rastro Eco Resort em Bom Jardim da Serra. E o Costão do Santinho foi eleito o melhor resort brasileiro. A gente costuma usar o Costão, ele se diferencia pelos valores intangíveis. Não é pela comida, a boa comida, o bem um quarto, não. É pelo sorriso das pessoas, pela preservação dos 160 pássaros, das 700 mil aves que nós temos no empreendimento, cuidado com o mar, cuidado com a areia para não ter sujeira. Então são valores intangíveis, né? Isso é para nós, não há dúvida nenhuma que é diferente. A capital do estado foi eleita a 3ª melhor cidade do país, pontuando também como melhor destino de praia. E o governador Jorginho Melo entregou a licença ambiental de instalação para a obra de alimentação artificial da praia de Jurerê, em Florianópolis. A liberação dada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina foi recebida pelo prefeito da capital, Topázio Neto, na sede da prefeitura. A proposta de engordamento da praia de Jurerê, uma das mais procuradas do litoral catarinense, consiste na execução de um aterro hidráulico ao longo da orla, numa extensão total de 3.380 metros. A obra tem investimento de 25 milhões de reais e deixará a faixa de areia da praia com cerca de 30 metros após a finalização dos trabalhos. A melhoria vai ampliar o acesso ao balneário para moradores e turistas. Esse engordamento de praia dá uma condição diferenciada à praia, para ser mais inclusiva, ser mais bonita, enfim. Então, agilidade que o nosso Instituto, que o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, tem demonstrado em todas as licenças, a gente está aplaudindo isso porque está dando condições aos municípios, como é o caso da nossa capital, do prefeito Topázio, em fazer mais um alargamento de praia para receber turista o ano que vem e a própria população de Florianópolis. Então, é uma demonstração de parceria, de agilidade, de compromisso em fazer bem feito e fazer com rapidez. O prefeito Topázio Neto comemorou a ajuda do Estado e a possibilidade de melhorar ainda mais uma praia turística conhecida nacionalmente. Primeiro que é muito bom ter o governo do Estado como parceiro nessa obra. O governo do Estado é parceiro em 50% dessa obra e que vai revolucionar toda aquela parte do norte da ilha, na praia de Jurerê, tanto a tradicional quanto a internacional. Como disse o governador, o restauro do tamanho da faixa de areia da praia, o que popularmente se chama de engordamento, antes de tudo é um ato democrático, porque a gente abre mais espaço na praia para que as pessoas possam frequentar. Aquela região ali é uma região muito visitada, tem muitos moradores que já não poderiam aproveitar a praia porque a areia sumiu e nós agora vamos restaurar toda aquela parte ali, facilitando quem mora, facilitando o turismo, trazendo mais emprego e renda.
De acordo com o secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, Ricardo Guide, o aumento da faixa de areia vai democratizar o acesso à praia de Jurerê. Eu acredito que a praia alargada ela fica mais democrática, vai atrair mais turismo e com isso restaurantes, bares, hotéis, sem dúvida nenhuma vai ter um incremento ali na região da praia de Jurerê e que com isso traz mais renda, mais qualidade de vida para todos os moradores e para aqueles que vêm aqui visitar a nossa cidade de Florianópolis. Com o objetivo de amenizar os principais impactos da alimentação artificial da faixa de areia, o Instituto do Meio Ambiente acompanhará de perto toda a intervenção que será realizada no local. Quando as obras estiverem prontas, é feita uma avaliação pelos nossos técnicos e aí é emitida a licença de operação, que é quando finaliza todo o processo e aí eles vão vendo se as condicionantes foram devidamente cumpridas e se está tudo ok. Aí eles fazem só monitoramento depois para ver se a areia teve muita saída para outros locais, como aconteceu na praia dos ingleses, porque a areia com o vento ela vai se deslocando. Então é feito todo esse estudo e levantamento para ver como que ela está se comportando. Também estão entre os objetivos do projeto o fornecimento de proteção às infraestruturas urbanas instaladas ao longo da costa, criando habitat para a vegetação característica de duna, restinga, pássaros e organismos marinhos e costeiros. Os trabalhos devem ser concluídos em até 5 meses, segundo definição do edital publicado em julho. Em Florianópolis já foram feitas obras semelhantes nas praias de Canasvieiras em 2020 e dos Ingleses, finalizada em abril deste ano. E a Grande Florianópolis está sediando o Congresso dos Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina. O evento abrange diversas áreas da gestão pública. É nos municípios que a vida acontece. São nas cidades que as pessoas vivem. Buscando soluções para os problemas do cotidiano, prefeitos de Santa Catarina se reúnem em associações. Os debates realizados ao longo dos últimos meses estão sendo discutidos de forma mais ampla no Congresso dos Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina, o COMAC. O encontro busca também debater o reflexo das ações dos executivos federal e estadual que impactam nas prefeituras. E essa aproximação do Estado com os municípios ela é essencial, porque nós somos um só, na verdade. É nos municípios que a coisa acontece de fato, mas o braço forte do Estado é que faz com que a gente tenha capacidade instalada de desenvolver as nossas ações. Então, essa porta aberta, essa proximidade para o diálogo, para a execução das ações e trazer soluções para as nossas dificuldades que são comuns, faz todo sentido. E é nesse congresso que isso vai acontecer. 5.000 pessoas são esperadas durante o encontro que segue até sexta-feira. Participam representantes do governo federal e estadual, prefeitos, vices, secretários, empresários e especialistas. Já é a ideologia do governo do estado ser municipalista. Isso já aconteceu no início ainda desse ano, quando o governador Jorginho Melo, com o programa Santa Catarina levado a sério, visitou todas as 21 associações de município e conversou com todos os prefeitos e prefeitas. E o COMAC aqui vem fazer com que cada vez mais Estado, municípios, consórcios e associações estejam integrados, porque isso reflete o bem depois para todos os catarinenses. Em reunião realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, o governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, apresentou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma série de demandas do Estado gaúcho junto ao governo federal. No encontro, o governador entregou ao presidente Lula 4 expedientes com pedidos relacionados a diversos temas, em especial a reconstrução pós-enchentes. Falamos sobre especialmente as medidas de retomada econômica daquelas regiões mais afetadas, que foram devastados os municípios. O presidente assinou uma medida provisória que trata especialmente sobre as operações creditícias, o crédito com subsídios do Tesouro para subsidiar juros e assim ajudar as empresas, especialmente dos municípios em situação de calamidade. A gente apontou para eles justamente algumas necessidades de garantir que todos os portes de empresas sejam atendidos, não apenas
microempreendedores, pequenas empresas ou médias empresas, mas também empresas de maior porte que vão precisar de recursos. São milhares de empregos em pelo menos 15 empresas que nós mapeamos que vão ser dependentes desse apoio, assim como também estamos pedindo que o governo federal disponibilize, nos termos do auxílio emergencial, do benefício emergencial para trabalhadores do período da pandemia, que se transformou numa lei que pode ser utilizada nesse momento, que o Ministério do Trabalho também nos ajude a garantir, com os recursos do Fundo Amparo ao Trabalhador, os recursos para o pagamento de salários aos empregados dessas empresas que vão levar tempo para se restabelecer, porque elas recebem recursos agora nessa operação creditícia, nesse empréstimo subsidiado, mas vão levar, em alguns casos, 3, 4 meses para se restabelecer, e aí os trabalhadores, né, não podem perder os seus empregos e as empresas não têm faturamento para poder pagar esses trabalhadores. A reunião durou cerca de 2 horas. Preocupado, o governador Eduardo Leite apresentou um prognóstico climático do estado para os próximos meses. Os demonstrativos trazem dados de uma primavera chuvosa, com precipitação acima do esperado, com dias de chuvas intensas. Situação que pode provocar ainda mais estragos no estado. Não se trata apenas da reconstrução do episódio que a gente acabou de passar no Vale do Taquari, ou agora nesse final de semana em Bagé, que teve chuva de granizo, ou dos municípios da Zona Sul, que estão também em situação de emergência por conta de chuvas que levaram pontes, estragaram estradas e que afetam o acesso às escolas, ou Porto Alegre, que hoje estava lá com os muros da Mauá, que é um sistema de contenção de cheias, servindo como suporte para evitar o alagamento da zona central e várias áreas como as ilhas em Porto Alegre, fazendo com que as pessoas fiquem desabrigadas. Se trata de, além de tudo isso, termos um prognóstico de outubro, novembro e dezembro serem meses de muita chuva. Então, o que eu trago aqui ao presidente é a necessidade de nós estarmos mais do que nunca muito próximos, governo federal, governo do estado, assim como junto a cada um dos municípios, para enfrentar isso tudo que vem pela frente. Não apenas a reconstrução do que se passou, como também estarmos juntos para enfrentar a cada momento o que vier. Granizo, chuva, ventos, por conta deste fenômeno de um super El Niño que vai recair especialmente sobre o Rio Grande do Sul, no território brasileiro, com chuvas muito intensas ao longo dos próximos meses. E ainda nesta edição, empresários se reúnem em busca de conhecimento e relacionamento nos negócios. Agências de viagens promovem feira no Rio de Janeiro. Evento é um dos mais importantes do setor na América Latina. E depois do intervalo, os detalhes do estudo brasileiro que é promessa contra a disfunção erétil. E o Senado Federal aprova o marco temporal, contrariando decisão do Supremo. Melgarden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora, 8h20. O veneno das aranhas armadeiras ou aranhas de bananeira encontradas no Brasil está sendo pesquisado para auxiliar no tratamento de disfunção erétil. Os testes clínicos são promissores.
Há 3 décadas, pesquisadores brasileiros começaram a estudar um efeito curioso das picadas de aranhas armadeiras. A toxina deixava as vítimas com priapismo, uma ereção dolorosa e persistente. Os cientistas então criaram uma molécula sintética usando algumas propriedades do veneno da aranha para criar um gel e utilizar no tratamento da disfunção erétil. O produto está em fase de testes e os resultados são promissores. Uma grande importância desse trabalho é que ele vai ser útil, por exemplo, para os homens prostatectomizados. Há uma grande resistência dos homens em fazer a cirurgia radical de próstata, por exemplo, no caso de câncer, porque isso leva à disfunção erétil. E, no caso, esse peptídeo sendo ativo, com os homens que retiraram a próstata, vai possibilitar ainda mais um tratamento precoce do câncer. O aracnídeo é um dos mais venenosos do mundo, pode medir até 15 centímetros e é coberto por pelos marrons. A aranha armadeira também é chamada de aranha de bananeira, onde muitas vezes se esconde. No sudeste de Minas Gerais, elas são encontradas em áreas rurais e também nas cidades. O veneno é colhido pela Fundação Ezequiel Dias e enviado para a universidade, onde os componentes são usados para o tratamento de disfunção erétil, que afeta milhões de homens em todo o mundo. Esse estudo realizado ele é extremamente relevante, uma vez que foi um composto que saiu aqui da universidade, todo o estudo dele foi realizado na universidade e que tem um grande potencial de se tornar um medicamento internacionalmente reconhecido. A empresa brasileira Biozeus comprou a patente para a molécula. Depois que a primeira fase de ensaios clínicos foi aprovada pela Anvisa, o medicamento passou agora à segunda das 3 fases antes de ser aprovado para a venda. E o Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta vai seguir agora para a sanção do presidente Lula. O plenário do Senado aprovou o projeto que regulamenta os direitos originários indígenas sobre as terras. Foram 43 votos a favor e 21 contrários. Entre os principais pontos, o texto só permite demarcar novos territórios indígenas nos espaços que estavam ocupados por eles em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Essa tese jurídica ficou conhecida como um marco temporal para demarcações de terras indígenas. A proposta seguirá para a sanção do presidente Lula. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou que a aprovação do projeto seja um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. O projeto contraria a decisão do STF. O Supremo definiu a tese do marco como ilegal. Na Bélgica, a Universidade de Ghent lançou um curso de literatura inglesa inspirado em Taylor Swift. O programa vai abordar os temas, estilos e técnicas de escritores literários históricos famosos e como conectam com as letras da icônica estrela pop norte-americana. Um burburinho toma conta da sala de aula na cidade belga de Ghent. Estudantes universitários debatem se a estrela do pop americana, Taylor Swift, é um gênio literário. A discussão faz parte da nova disciplina de mestrado da Universidade de Ghent, chamada Literatura Versão da Taylor. Comecei a ouvir Midnights no ano passado, seu último álbum, e comecei a pensar em conexões entre isso e um poema que eu também havia ensinado uma vez por Sylvia Plath. E pensei, não posso mais ignorar isso. Eu realmente quero trazer isso para a sala de aula e discutir com meus alunos. No primeiro encontro, a professora Ellie McCausland despertou a curiosidade dos universitários com questões polêmicas, como por que certos autores da literatura são considerados atemporais, enquanto outros não são valorizados da mesma maneira. Acho que a universidade muitas vezes fica presa à sua maneira, como nos seus velhos modos, e nem sempre abraça a cultura pop, embora isso seja algo muito influente em nossas vidas, especialmente na juventude, como estamos em uma época em que somos muito influenciados por artistas pop. Eu ouvi outras pessoas dizerem, tipo, as pessoas menosprezam Taylor Swift, mas eu adoro o fato de você olhar para essas obras históricas antigas através da lente de como isso influenciou agora, como essa canção mundana, como ela é influenciada por uma literatura antiga e muito popular ao longo da história.
O objetivo do curso é estimular o envolvimento dos estudantes com figuras mais tradicionais da literatura inglesa, tornar a conversa mais acessível. Eles são todos fenomenais em inglês, mas pode não ser a língua materna com a qual cresceram. Então isso pode significar que é muito improvável que eles peguem um poema do século X, escrito em inglês por diversão. E se eu conseguir que eles acessem esses textos, fazendo comparações com músicas e letras da Taylor Swift, então acho que esse é o meu trabalho. Eu gostaria de deixar as pessoas empolgadas com a literatura, pensando a literatura de uma nova maneira e percebendo que, na verdade, mesmo a literatura de séculos atrás, ainda tem algo a acrescentar às nossas conversas. O curso é um sucesso, com 61 alunos inscritos, o dobro do normal na universidade. A disciplina é uma das poucas que surgiram em universidades de todo o mundo, à medida que a icônica estrela do pop acumula músicas de sucesso e prêmios, além da turnê Eras, que pode estabelecer o recorde de primeira turnê de $1 bilhão. A Grécia realiza uma verdadeira força-tarefa nesta quinta-feira contra as inundações registradas no país. Mais de 250 pessoas foram resgatadas. O Exército, os bombeiros e as equipes de proteção civil atuam nesta quinta-feira contra as inundações provocadas pelas fortes chuvas que voltaram a atingir o centro da Grécia, 3 semanas depois da tempestade Daniel. Desde a noite de quarta-feira, uma nova tempestade, chamada Elias, atingiu especialmente a cidade de Volos, a ilha de Eubeia, causando torrentes, deslizamentos de terra, rompimento de barragens e inundações de estradas e áreas residenciais. Devido ao mau tempo, um helicóptero particular caiu na costa de Eubeia e os passageiros estão sendo procurados. Grande parte de Volos ficou sem energia e o hospital foi parcialmente inundado. De acordo com serviços meteorológicos, a tempestade deve perder intensidade durante a noite. Com cerca de 140 mil habitantes, Volos ainda tenta se recuperar da tempestade Daniel, que no início de setembro causou grandes inundações na região de Tessália. A tempestade Daniel provocou a morte de 17 pessoas e milhares de animais, além de destruir plantações. Depois de passar pela Grécia, o fenômeno seguiu para a Líbia, onde deixou milhares de mortos. O proprietário do grupo imobiliário chinês Evergrande foi alvo de uma operação da polícia. A informação foi divulgada na quarta-feira. A agência Bloomberg divulgou que o proprietário do grupo imobiliário chinês Evergrande, Xu Jiayin, foi alvo de uma operação da polícia. Fontes da agência informaram que o empresário foi levado pelas autoridades há algumas semanas e atualmente está retido. Ele está sob vigilância residencial, o que não significa que tenha sido preso ou acusado de um crime, destacou a Bloomberg. Xu, de 65 anos, já foi o homem mais rico da China. A agência France Press ligou para os escritórios da Evergrande em Hong Kong e na China continental para obter esclarecimentos, mas não recebeu resposta. O porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, Wang Wenbin, afirmou em entrevista coletiva que não estava a par da situação ao ser questionado sobre a informação. A gigantesca dívida da Evergrande contribuiu para o agravamento da crise imobiliária na China, o que gerou temores de um contágio global. O braço imobiliário da empresa não pagou esta semana uma dívida importante. O setor imobiliário é um pilar do crescimento econômico chinês e registrou um crescimento espetacular nos últimos anos. Mas a enorme dívida acumulada pelas maiores empresas do setor foi considerada pelas autoridades chinesas um risco inaceitável para o sistema financeiro e o conjunto da economia. Diante do risco, o governo limitou o acesso ao crédito, o que levou muitas empresas à inadimplência, como aconteceu com a Evergrande. E depois do intervalo, a gente mostra o encontro de empresários que busca aprimorar os conhecimentos e ampliar o relacionamento nos negócios. As atualizações sobre as medidas de recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes. E o Rio de Janeiro cedia um dos mais importantes eventos de turismo da América Latina. A gente volta já. Aí galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o terceiro melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente.
Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora às 8h30. O governador Eduardo Leite esteve hoje em Lajeado, no Vale do Taquari, onde participou de uma reunião com a primeira-dama do país, Janja, e ministros do governo federal para ajustar ações de recuperação das cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A região foi a mais afetada pelo ciclone da primeira semana de setembro. O encontro ocorreu na Universidade do Vale do Taquari, a Univates. A gente atua em todas as frentes, né? Então, numa situação como a que a gente enfrentou no Vale do Taquari e que a gente está enfrentando no estado, a gente trabalha primeiro no resgate, salvamento, depois no restabelecimento dos serviços e, em seguida, a gente parte para a reconstrução, né? Então, a gente está agora nessa etapa em que a gente observa entre o restabelecimento de serviços e a reconstrução, todos os recursos que sejam necessários, encaminhamentos, projetos. No que diz respeito assim, à parte de infraestrutura, a gente está encaminhando os planos de trabalho para o Ministério da Integração Nacional, buscando validar isso com o Ministério da Integração, através dos sistemas e plataformas do governo federal, para ter os recursos e aí encaminhar obras de pontes, estradas, a parte habitacional que precisa ser, né, cuidada. E agora estamos alinhando também ações na área do manutenção de emprego e renda. Muitas empresas foram afetadas, vão precisar de crédito facilitado. O Banrisul já lançou algumas linhas, mas o governo federal, que tem fôlego para poder oferecer ainda mais linhas de financiamento, usar também mais subsídio para reduzir juros, empréstimos mais facilitados. Ontem o presidente Lula editou a medida provisória, né, publicou essa medida provisória. A nossa equipe técnica entende que ainda alguns ajustes precisam ser feitos para atender algumas empresas, mas 90% dos temas ali estão endereçados no que diz respeito à questão econômica. É natural que sejam necessários alguns ajustes aqui e ali para atendimento de algumas situações excepcionais. Então, acho que é uma reunião importante com os ministros aqui para alinhamento das equipes, né? Porque governador e presidente se reúnem, ministros e secretários também dialogam, mas as equipes técnicas é que operacionalizam isso no dia a dia. Então, é muito importante que as nossas equipes técnicas estejam alinhadas, né? Para dirimir qualquer dúvida, qualquer entrave burocrático e garantir que as medidas que a gente determina no centro do governo se operacionalizem e virem concretamente o resultado aqui na ponta. E além disso, alinhar conhecimento também, porque o que eu apresentei ali nós temos uma projeção de uma primavera que deve ser de situações extremas, né? A gente deve ter novos episódios de temporais, chuvas intensas, ventos, granizo, por conta das condições climáticas do El Niño, somadas a outras características desse período do ano para nós, estão projetando aí um volume de chuvas intenso. Então vamos ter que estar muito próximo, muito alinhado, para não deixar que as pessoas sejam desatendidas, né, e fiquem em risco em situações que nós vamos observar aí pela frente. Um grupo de empresários se reuniu hoje em Garopaba numa conversa de negócios. O objetivo é buscar o aprimoramento e melhorar o relacionamento e também a busca de novas conexões. A Associação Empresarial de Garopaba tem buscado alavancar os negócios da cidade por meio de conexões e conhecimento. Por isso, durante o ano, tem promovido eventos que buscam o aprimoramento dos empreendedores locais. Eventos como o Coffee Time, que reúne os empresários para participar de palestras, treinamentos e conversas. No ano passado nós tivemos 4 edições, esse ano é a segunda edição e última, né, do ano de 2023. E a gente sempre procura trazer um modelo diferente. Então já tivemos talk, palestrantes, né, diversos formatos. Nessa edição a gente procurou trazer uma sessão de negócios, né, que visa muito networking. Aí o objetivo aqui é conexão pura, né, que empreendedores se conheçam e possam estar trocando suas soluções. Bom, a palestra sempre tem alguma coisa para aprender a respeito do teu negócio. Muitas vezes também te leva a pensar em teu negócio de alguma forma que uno antes não percebia.
E a rodada de negócios, para mim, sempre foi muito produtiva. Assim. A segunda edição do Coffee Time deste ano reuniu 50 empresários de diversos ramos de atividades. E dessa vez, participaram de uma sessão de negócios em busca de conexões. Aqui, cada um teve a oportunidade de apresentar o próprio trabalho e também de conhecer futuros parceiros. São 7 mesas, 7 cadeiras, né, normalmente. Se for mais pessoas, a gente organiza na hora. Normalmente ela é assim para 50 pessoas mais ou menos, né? E eu vou falando, vai correndo o tempo e cada pessoa tem 1 minuto para falar do seu negócio. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem um negócio na cidade e o outro tem outro negócio e a gente faz um engajamento dos dois, que não se conhecem, mas na rodada de negócios eles acabam se conhecendo e trocando negócio e network entre eles para fomentar o negócio na cidade. Assim a gente ajuda com o desenvolvimento da própria cidade. Em Garopaba a gente fica um pouco afastado, né, dos grandes centros e muitas vezes a gente percebe que os empreendedores têm necessidade de serviços, soluções e eles ficam às vezes sem encontrar. Então quando a gente reúne empresários que têm diversas soluções, né, de segmentos diferentes, mercados diferentes, a gente consegue promover e fomentar, né, o empreendedorismo local, né, melhorar aí, oferecer um estímulo para o ambiente de negócios local. A sessão é acompanhada por uma cooperativa de crédito que realiza eventos desse porte em outras cidades. Cada evento que a gente faz normalmente aparece depois as pessoas vão comentando, mandando, consegui um novo negócio, fiz uma boa venda, consegui um parceiro, começa uma parceria nova, às vezes até uma sociedade de uma empresa nova, porque 2 pessoas têm a mesma ideia às vezes, né? E falta aquele impulso e acaba gerando negócio, juntam os negócios, acabam proporcionando um negócio maior para a cidade, né? Novas ideias, então é um engajamento muito grande que acaba acontecendo nesse tipo de evento. Para quem já participou de outras edições, garante que eventos como este trazem resultados positivos. Esse tipo de eventos proporcionam muitas ampliar a rede de conhecimentos, né, de fazer parcerias, divulgar o próprio trabalho. Eu tenho bastante resultado, tive a partir de começar a ver nos coffee. E o governo catarinense marcou presença na Abave Expo 2023, que teve início nesta quarta-feira e prossegue até amanhã, sexta, no Rio Centro, no Rio de Janeiro. A feira, que é uma das mais importantes do calendário latino-americano do setor de turismo, reúne mais de 36 mil profissionais atuantes para apresentar novidades, realizar negócios e fortalecer parcerias. Nesta edição da Abave Expo, o governo de Santa Catarina marca presença com um estande da Secretaria de Estado do Turismo. O objetivo da participação no evento é divulgar os potenciais turísticos do estado, além de promover a nova marca do turismo criada em parceria com o Sebrae SC. A participação do estado na Abave Expo 2023 é um grande passo nessa jornada de transformação. O evento reúne os principais players do setor e estabelece conexões com o principal canal de distribuição do turismo brasileiro, os agentes de viagens. Sem dúvida, é uma grande oportunidade, Dia Mundial do Turismo, Dia do Turismólogo. Então, primeiramente, agradecer todo o trade turístico, a todos os profissionais que movimentam todo esse setor. E Santa Catarina fazendo o seu papel aqui, sendo representada no nosso estande com a marca nova, um novo audiovisual, materiais promocionais novos, para que a gente promova o nosso estado por completo, inteiro, nas 4 estações do ano, na relação que nós temos com o trade sendo também prestigiado aqui com vários equipamentos no nosso estande. Agora a gente está com uma equipe de empresas receptivas preparadas, né, com roteiros, com precificação para atender as agências interessadas e os turistas também. E eles vão poder visitar uma série de atrativos que a gente tem na região. O principal diferencial é a gente estar entre a serra e o mar, né, com um geoparque que foi chancelado pela Unesco, que a gente tem características geológicas muito fortes, como as paleotocas, que foram cavadas, criadas pelos bichos na Era do Gelo, como a serra que a gente está casando com o mar, né, de Torres até Cambará do Sul, voo de balão, então a gente tem uma série de experiências para as pessoas conhecerem. A Abave Expo 2023 conta com mais de 2.000 marcas expositoras nos segmentos de companhias aéreas, destinos internacionais e nacionais, atrações, cruzeiros, hospedagens, aeroportos, entre outros agentes. A feira também conta com uma programação de palestras e workshops
com temas variados como inovação, sustentabilidade, eventos e negócios. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias você encontra no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. O endereço é @pixtvhd. Boa noite e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.